Capítulo 11. Vigiando contra a tentação. Juntamente com a oração, Nosso Senhor nos orienta a vigiar, em Mateus 26:41. Em particular, necessitamos vigiar quando estamos desfrutando de prosperidade em comum, negligenciando a graça de Deus, desfrutando de grande comunhão com Deus ou agindo com base em nossa autoconfiança. Em tempos assim, precisamos vigiar as abordagens da tentação, pois ela irá procurar nos tomar de assalto. Fique alerta para o tempo da tentação. 1. Encaramos tentação em tempos de prosperidade. O sucesso em si contém muitas e diferentes tentações. Trata-se de um tempo quando somos levados a esquecer a necessidade da graça. Em circunstâncias como essa, a alma frequentemente encontra a tentação e lhe fornece combustível. A palavra de Deus nos lembra que, abre aspas, a falsa segurança dos tolos os destruirá, fecha aspas, Provérbios 1:32. Ela os endurece em seus caminhos, faz com que desprezem a instrução e afasta deles a perspectiva do dia do juízo. Sem ajuda especial, a prosperidade é também uma influência maligna inimaginável sobre os crentes. Por essa razão, Agur ora contra as riquezas, dizendo, abre aspas, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria quem é o Senhor, fecha aspas. Provérbios 30:9. Essa é muitas vezes a reclamação de Deus contra o seu povo, quando ficam satisfeitos, esquecem o Senhor. Veja Oséias 13:6. Sabemos o quanto Davi errou ao dizer, abre aspas, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado, fecha aspas. Salmo 30:6. Depois de haver se vangloriado, percebeu que Deus o havia deixado, abre aspas. Quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado, fecha aspas. 30:7. Como podemos responder à prosperidade? Nós nos alegramos no Deus de misericórdia. Salomão nos diz, abre aspas, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, fecha aspas, Eclesiastes 7:14. Mas ele também nos adverte a considerar, a fim de evitarmos o mal que está à porta. A prosperidade é um tempo de vantagem à ação de Satanás. Em ocasiões assim, precisamos de um contrapeso que nos equilibre e dê confiança aos nossos corações. A formalidade da religião facilmente se faz notar, deixando a alma aberta ao pleno poder da tentação. A satisfação e o deleite nos confortos humanos, o veneno da alma, tendem a crescer em nós. Uma dureza ou carência de senso espiritual se desenvolve com sucesso. Precisamos vigiar e temer sempre, mas particularmente em tempos de prosperidade. 2. Encaramos a tentação em tempos de indiferença à graça, negligência da comunhão com Deus e formalidade no dever. Mencionamos o incidente dos 3 discípulos adormecidos no jardim, quando Jesus advertiu, abre aspas, vigiem e orem para que não caiam em tentação, fecha aspas. Mateus 26, Lucas 22:46. Referimos-nos à passagem no Cântico dos Cânticos, de Salomão, quando a noiva também estava dormindo. Veja 5:2-6. Também mencionamos a igreja de Sardes, onde as coisas que restaram estavam para morrer. Em Apocalipse 3:2. Abre aspas. Esteja atento, fortaleça o que resta, fecha aspas, diz o nosso Salvador, ou coisas piores virão. Precisamos perguntar, meu zelo está frio? Meu coração está aquecido pelo amor de Deus? Estamos sendo negligentes no dever de orar ou de ouvir a palavra? Estamos fracos em nossa profissão de fé? Nosso prazer no povo de Deus está comprometido? Será que ele se esfriou? Será o nosso amor por eles meramente carnal? Se nos encontramos adormecidos, precisamos acordar. 3. Experimentamos tentação após desfrutar de grande comunhão com Deus. O apóstolo Paulo experimentou revelações espirituais gloriosas de Deus e de Jesus Cristo. Imediatamente, Satanás lançou-se sobre ele e o esbofeteou, de modo que Paulo implorou com empenho a Deus para que tirasse esse espinho de sua carne, e continuou a lutar com ele. Veja 2 Coríntios 12. Às vezes, Deus nos faz revelações especiais de si mesmo e de seu amor e enche nossos corações com a sua bondade. Experimentamos uma indizível e gloriosa alegria. Alguém poderia pensar que essa é a condição mais segura no mundo. Como Pedro, a alma clama, abre aspas, é bom estarmos aqui, ficar aqui para sempre, fecha aspas.
Marcos 9:5. Frequentemente, no entanto, uma tentação amarga logo se aproxima de nós. Satanás perceberá que negligenciamos muitas oportunidades de comunhão com Deus em tempos assim, para que possa então entrar e tirar vantagem de nós. Além disso, os homens enganam suas próprias almas com seu senso irreal do amor de Deus. Quando então descobrem que foram iludidos por suas próprias experiências emocionais, ficam deprimidos e vulneráveis a todo tipo de tentação. Onde encontrarão conforto para as suas consciências quando forem iludidos pelos devaneios tolos de suas próprias emoções? Não vemos todos os dias exemplos de pessoas que estão andando nos caminhos do mundo e em suas vaidades e que, no entanto, se vangloriam de seu conhecimento do amor de Deus? Devemos crer nelas? Não podemos, se desejamos saber a verdade. Quão patética é a sua verdadeira condição. 4. Enfrentamos tentação em tempos de autoconfiança. Lembramos-nos do caso de Pedro. Notamos sua confiança quando o pobre homem se expôs àquela tentação que lhe custou lágrimas amargas. Pedro havia se vangloriado, abre aspas, eu nunca te abandonarei. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, fecha aspas. Marcos 14, 29 e 31. Pedro aprendeu mais tarde a conhecer seu próprio coração. Depois de receber mais do Espírito Santo, agiu com muito menos autoconfiança. Viu que foi melhor que outros tivessem menos confiança também. Assim, persuadiu a todos os homens, abre aspas, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, fecha aspas. 1 Pedro 1,17. Se eles tivessem autoconfiança excessiva, Pedro sabia que cairiam, como ele mesmo caíra. Em sua primeira aprovação, Pedro se comparou a outros, abre aspas, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, fecha aspas, Marcos 14, 29. Mas nosso Salvador veio a ele e lhe perguntou diretamente, abre aspas, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Fecha aspas, João 21, 15. Pedro não se comparou a outros, mas apenas clamou, abre aspas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Fecha aspas. Ele nunca mais se colocaria acima de outras pessoas, a exemplo de Paulo que diz, abre aspas, não se orgulhe, mas tema. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Fecha aspas. Romanos 11, 20, 1 Coríntios 10, 12. Quem teria pensado que Pedro, que havia andado sobre as águas com Cristo, que o havia confessado como Filho de Deus, que havia estado com ele no Monte da Transfiguração, onde ouviu a voz da excelente glória, iria, diante da palavra de uma empregada, instantaneamente jurar com veemência que nunca conhecera Cristo. Precisamos prestar atenção à confiança excessiva. Também consideremos os tempos em que a tentação faz investidas à alma e fortifiquemos nosso coração contra elas. Fique atento às investidas da tentação. Não é suficiente vigiar nossas circunstâncias para detectar as ocasiões da tentação. Devemos também vigiar nossos corações para saber quando a tentação pode investir contra nós. Precisamos conhecer nossos próprios corações, nossas disposições naturais e as cobiças, corrupções e fraquezas espirituais que nos afligem. Nosso Salvador disse aos discípulos, abre aspas, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, fecha aspas. Lucas 9, 55. Eles tinham a ambição e o desejo de vingança. Se soubessem, teriam vigiado a si mesmos. Davi nos diz que considerou seus caminhos e se absteve da iniquidade, à qual estava suscetível. Veja Salmo 18, 23. Conhecer a si mesmo é uma vantagem, porque as tentações quase sempre se encontram na disposição natural e na personalidade da pessoa. Algumas pessoas, por exemplo, podem ser gentis, de fácil relacionamento e flexíveis, e essas características podem se tornar grandes virtudes, mas a menos que sejam vigiadas, podem também se tornar fontes de muitas tentações. Outras são mundanas ou carrancudas ou impetuosas, de modo que a inveja, a malícia, o egoísmo, a irritabilidade, pensamentos críticos sobre outros ou a rabugice se encontrem em seu íntimo. Mal conseguem dar um passo sem cair em tentação. Outras ainda são passionais. Para evitar a tentação, cada um de nós precisa compreender nosso temperamento natural. Ao fazer isso, nos guardamos das traições naturais que habitam o nosso interior. Se você é outro Jeú, cuidado para não guiar seu carro como louco.
Veja 2 Reis 9:20. Se você é outro Jonas, cuidado para não se aborrecer. Veja Jonas 4. Ou se você é outro Davi, cuidado para não ser impetuoso em suas decisões, que podem surgir com toda a bondade e ardor característicos de seu temperamento natural. Assim como pessoas têm personalidades diferentes e distintas, elas também são afetadas por tentações diferenciadas. Isso se relaciona à sua natureza, à educação e a outros fatores. A menos que estejamos conscientes dessas propensões, relacionamentos e possibilidades dinâmicas, a tentação irá constantemente nos dominar. É por isso que é tão importante conhecermos a nós mesmos, nossos temperamentos e nossas atitudes. Observe onde o pecado é forte e onde a graça é fraca dentro de você. Quantos nunca têm paz de mente por causa de seu espírito de murmuração? Quantos se tornam inúteis ao mundo por causa de sua impertinência? Quantos se machucam profundamente por causa de sua gentileza e sensibilidade? Procure conhecer o seu próprio coração. Embora profundo, explore-o. Embora obscuro, sonde-o. Embora ele nos engane, dando outros nomes à sua enfermidade, não confie nele. Se as pessoas não permanecessem estranhas a si mesmas, não manteriam suas vidas inteiras na mesma situação de marasmo. Elas, no entanto, dão nomes leves às suas próprias fraquezas naturais. Tentam justificar, amenizar ou desculpar os males de seus próprios corações, em vez de arrancá-los e destruí-los de modo implacável. Nunca conseguem ter uma visão realista de si mesmas. Vidas ineficazes e escândalos crescem como galhos a partir dessa raiz de autoignorância. Poucos são os que verdadeiramente buscam conhecer a si mesmos ou possuem a coragem para fazê-lo. Também precisamos gerar provisões contra as investidas da tentação. Você pode perguntar: que tipo de provisões são essas e onde devem ser armazenadas? Nosso Salvador nos diz que o nosso coração é o tesouro onde armazenamos e para onde atraímos bem ou mal. Veja Mateus 12:35. Precisamos defender o nosso coração contra o inimigo. Se Satanás, o príncipe desse mundo, vier e encontrar o coração fortificado contra as suas ações, ele baterá em retirada. Veja Tiago 4:7. Precisamos manter nossos corações cheios de sentimento do amor de Deus. Esse é o grande conservante disponível contra o poder da tentação no mundo. José demonstra isso ao dizer, abre aspas, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Fecha aspas. Gênesis 39:9. A tentação não pôde detê-lo, mas o deixou sozinho. Quando o amor de Cristo nos constrange a viver por ele, podemos então resistir à tentação. Encham seus corações com o conhecimento do amor de Deus em Cristo e se beneficiem do projeto eterno de sua graça e do sangue derramado por vocês. Aceitem todos os privilégios da adoção, justificação e aceitação da parte de Deus. Encham seus corações com pensamentos acerca da beleza da santidade, conforme concebida por Deus e efetivada por sua morte. Então, no tempo comum da caminhada com Deus, vocês experimentarão grande paz e segurança com relação à tentação. Quando os cristãos vivem sem esse sentimento do amor de Deus ou dos privilégios de seu sangue derramado, não sabem como evitar as armadilhas da tentação. Paulo nos diz que a paz de Deus guardará ou protegerá nossos corações. Veja Filipenses 4:7. Isso implica dizer que o coração está propenso a ser tomado de assalto, ainda que protegido de seus inimigos por causa da paz de Deus. E o que é a paz de Deus? É um sentimento de seu amor e favor em Jesus Cristo. Que isso permaneça em você e o proteja contra todas as investidas da tentação. Observe também que essa paz de Deus é oposta a todos os caminhos e meios que a tentação usa para investir contra nossas almas. Lutar para obter e manter o sentimento do amor de Deus em Cristo é nossa barreira contra todas as obras e insinuações da tentação. Assim, armazene ricas provisões do Evangelho, tornando a alma em um lugar fortificado contra qualquer ataque que possa ser feito contra ela. Sempre permaneçam alerta aos avanços iniciais da tentação, para que possam saber quando ela os estiver rondando. Muitos homens não percebem seus inimigos até que sejam feridos por eles. Outros, embora notando ao seu redor os que estão profundamente envolvidos com a tentação, permanecem totalmente insensíveis a seu próprio perigo.
Continuam adormecidos sem dar ouvidos aos riscos até que outros venham e lhes digam que suas casas estão em chamas. A tentação ilude nossos esforços casuais para detectá-la, conforme já observamos. Poucos a notam, até que seja tarde demais, e então se encontrem enredados se já não estiverem feridos. Vigiem para discernir as armadilhas que a tentação prepara diante de vocês. Compreendam as vantagens que seus inimigos têm sobre vocês, porque exercitam sua força e poder até mesmo antes de penetrar nas cobiças de vocês e destilar seu veneno em suas almas. Considerem os alvos e tendências da tentação. Lembrem-se de que Satanás e a própria cobiça de vocês agem simultaneamente com a tentação. Uma vez que a cobiça nunca surge sem a pior das intenções malévolas, reconheçam-na como uma inimiga inveterada de Deus. Observem seus primeiros esforços, sejam quais forem as pretensões que possa ter. Vejam a cobiça como seu inimigo mortal. Abre aspas. Eu a odeio, fecha aspas, diz o apóstolo em Romanos 7,15, referindo-se à obra da cobiça em seu interior. Em certo sentido, ele está dizendo, abre aspas, ela é o pior inimigo que tenho. Oh, que estivesse morta e destruída. Oh, que eu fosse liberto de seu poder. Fecha aspas. Percebam então que diante da primeira investida da tentação, vocês já têm o inimigo mais amaldiçoado à mão, tramando sua ruína total. Isso é extensamente discutido em meu discurso A Mortificação do Pecado nos Crentes, na parte 3. Uma vez que Satanás, nosso outro inimigo, busca atrair-nos como uma serpente e devorar-nos como um leão, estejamos atentos às suas propostas generosas de amizade. Satanás não somente o tenta a descumprir a lei. Seu propósito verdadeiro vai contra seu próprio interesse no Evangelho. Ele usa seu pecado como uma ponte para conduzi-lo a um patamar melhor, onde possa atacá-lo com relação aos seus interesses em Cristo. Talvez hoje lhe diga, abre aspas, você pode aventurar-se naquele pecado, pois tem a ajuda de Cristo a despeito dele, fecha aspas. Amanhã, no entanto, ele lhe dirá que, porque você pecou, Cristo não é mais seu. Promova o encontro da tentação com a fé em Cristo e em sua redenção. Não entre em discussão ou desacordo com ela, se não quiser entrar em tentação. Ao contrário, diga, abre aspas, é Cristo quem morreu, fecha aspas, por pecados como esses, Romanos 8,34. Isso é usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, como vemos em Efésios 6,16. A fé faz isso apoiando-se sobre a obra e o amor redentor de Cristo, uma vez que ele sofreu pelo nosso pecado. Deixe que a sua tentação tome a forma que quiser, temor, dúvida ou depressão. Ela não é capaz de resistir diante de uma fé que ergue o estandarte da cruz. Alguns fazem o sinal da cruz e, por conta disso, pensam que assustam o demônio. Agir pela fé no Cristo crucificado, no entanto, é verdadeiramente sinalizar a nós mesmos e, como consequência disso, vencer o maligno. Veja 1 Pedro 5,9. Mas suponha que a tentação surpreenda a alma e a domine. É tarde demais para resistir à sua primeira investida. O que deveria fazer a alma agora que foi dominada pelo poder da tentação? Primeiro, implore a Deus incessantemente para que ela se afaste de você. Veja 2 Coríntios 12:8. Se você perseverar nessa atitude, Deus o livrará dela ou lhe dará graça suficiente para não ser totalmente dominado por ela. Mas, como eu disse anteriormente, não permita que seus pensamentos repousem sobre as coisas que o tentam e que somente causam mais comprometimento, mas arme-se contra a tentação. Ore para que a tentação vá embora. Quando ela tiver se retirado, você poderá considerar com mais calma as coisas que o tentaram. Segundo, recorra a Cristo, sabendo que Ele irá ajudá-lo, abre aspas, no momento da necessidade, fecha aspas. Hebreus 4,16. O apóstolo nos instrui, abre aspas, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, fecha aspas. Hebreus 2,18. Em outras palavras, quando você é tentado e está pronto a ceder à tentação, e quando quiser ajuda, desesperadamente, caso contrário irá morrer, confie em Cristo, sabendo que ele também foi tentado. Considerar que ele sofreu tentação e a venceu por nossa causa nos dá novas forças.
sempre espere libertação da parte dele. Veja Hebreus 4, 15 e 16. Prostre-se a seus pés e exponha suas queixas diante dele, implorando por sua ajuda. Você não pedirá em vão. Terceiro, espere dele a libertação prometida. Considere que ele é fiel, não permitirá que você seja tentado além do que é capaz de suportar. Veja 1 Coríntios 10, 13. Entenda que ele promete confortar-nos em todas as nossas lutas e tentações. Veja 2 Coríntios 1, 4. Traga à mente todas as suas promessas de auxílio e libertação. Reflita sobre elas em seu coração. Descanse nelas, sabendo que Deus tem inúmeras maneiras de libertá-lo. Deus poderá libertá-lo, primeiro de tudo, enviando-lhe uma aflição que desvincule o seu coração daquela tentação. Aquilo que antes era um pedaço de algo doce na língua, agora você não prova ou aprecia mais. Seu desejo por aquilo foi morto. Segundo, Deus pode, por meio de alguma providência, alterar a fonte de sua tentação. Quando ele retira o combustível do fogo, ele se apaga. Terceiro, ele pode colocar Satanás sob seus pés, se este ousar sugerir algo que seja desvantagem para você. Quando o Deus de paz agir assim, você não mais ouvirá acerca de Satanás. Quarto, ele pode lhe dar tamanho suprimento de graça que você ficará livre, talvez não da tentação em si, mas de sua influência e de seu perigo. Essa foi a experiência de Paulo. Veja em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Quinto, ele também pode dar a você uma certeza da vitória que lhe permita sentir-se revigorado em meio às suas provações. Você será poupado do infortúnio da tentação, como foi o caso de Paulo. Sexto, Deus pode remover por completo a tentação e torná-lo um perfeito vencedor. Dessa e de outras inumeráveis formas, Deus o guardará da tentação. Lembre-se de que sempre que a tentação o surpreender e fizer morada em seu coração, você terá todos os recursos para imediatamente reparar a brecha. Feche a passagem por onde as águas começaram a entrar. Lide com a sua alma como um médico sábio. Questione quando, como e por que você caiu enfermo. Se descobrir que a negligência ou o descuido na vigilância sobre si mesmo for a causa de tudo, concentre-se então nessa tendência ou fraqueza. Lamente-se diante do Senhor. E então, siga adiante na obra que está à sua frente.